Já pedimos. Em nome de Padre, de Filho e do Espírito Santo. Amém. Quatro filhos. Angelo Amém. Domini, de Maria, de concepto do Espírito Santo. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Esse ancilla Domini, fiat mi, secundo verbum tuum. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix. Et dignum officiamo benedictionem Christi. Graça tua, quesem, Domini, mentibus nostri infundi, que angelo annunciat Christi fili tui incarnationem coniovium, per passionem et crucia de resurrectione gloria perducam, per de Christi Domini nostrum. Amen. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et in saecula saeculorum. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, salve Maria mais uma vez, aproveitando. No trono imperial, Napoleão não perdeu o seu ponto de vista. Conhecemos o que ele fez para confundir o espírito do povo, a verdadeira religião, com as suas heresias, colocando tudo no seu mesmo nível. O que ele fez para chegar pouco a pouco a suprimir todo o culto exterior, a fazer o clero um corpo de funcionários e mesmo a dispensar o Papa no que diz respeito à instituição canônica dos bispos. Tudo isso não podia ser durável se não se conseguisse retirar do Papa sua independência. Napoleão empregou o melhor de si nessa tarefa. Em 13 de fevereiro de 1806, ele escreveu a Pio VII: Vossa Santidade é soberano em Roma, mas eu sou imperador. 2 anos mais tarde, o general Mioli se apoderou da cidade eterna e em 10 de junho, Napoleão publica um decreto que anexa todos os estados do Papa ao Império Francês. No dia 6 de julho, Pio VII é retirado do Quirinal, enquanto os cardeais são internados em Paris ou encerrados em prisão de Estado. Prisioneiro, ele também, o suave ancião, sofre o duplo assalto da violência e da trapaça para que consinta na anulação da concordata de 1801 e na assinatura de uma outra na qual se prevê o abandono por quase completo de sua jurisdição sobre a Igreja de França. Na memória de Santa Helena, Napoleão diz que, destruindo dessa forma o poder temporal dos papas, ele tinha outras intenções, falando a respeito da proposição de ser elaborada uma outra concordata, diz: Eu tinha meu objetivo e ele não o conhecia. E depois que a assinatura foi arrancar a franqueza de um ancião esgotado e aterrorizado, todos os meus grandes desenhos, exclama, foram esgotados, foram realizados sob o manto da dissimulação e do mistério. Eu teria exaltado o Papa acima de toda medida, eu o teria cercado de pompas e homenagens. Ele teria habitado perto de mim em Paris. Paris se teria tornado a capital do mundo cristão e eu teria dirigido o mundo religioso, assim como o mundo político. A concordata, seguida dos artigos orgânicos, e a prisão de Pio VII na Savoia e em Fontaine- Fontainebleau são os frutos harmoniosos desse mesmo pensamento. Esses atos se encadeiam, constituem a realização parcial e sucessiva do plano
único concebido pela Revolução. A doutrina revolucionária proclama a onipotência do Estado. Ela não pode admitir a existência de um poder espiritual independente e superior, tal como a Igreja. Como abatê-lo? O Estado começa a se unir à Igreja e a se servir dessa união para sujeitá-la. Depois, quando ele a julgar suficientemente enfraquecida para não poder mais viver por ela própria, ele se separará de novo dela, esperando que, privada de seu sustentáculo, ela pereça. Essas palavras e esses atos o provam, quis estabelecendo a concordata sujeitar a Igreja ao seu redor absoluto. Quando acreditou que o momento tinha chegado, esgotou todos os recursos da astúcia e da violência para se apoderar do poder espiritual, nem mesmo receando para aí chegar de secretamente enfraquecer o Papa através de bebelagens que continham morfina. Para poder dirigir o mundo religioso pelas vias que deviam trazer a regeneração do mundo, era não menos preciso se apoderar da direção dos espíritos do que reduzir o Papa ao estado de ídolo. Napoleão compreendia o bem como esse intuito que suprimia a imprensa religiosa para reorganizá-la à sua maneira. Minha intenção, escreveu ele a Faucher, ministro de Segurança, é que os jornais eclesiásticos deixam de ser publicados e que sejam reunidos num só jornal, que se encarregará de todos os assinantes. Esse jornal, que deve servir para a instrução dos eclesiásticos, chamar-se-á Jornal da Cúria. Seus redatores serão nomeados pelos cardeais arcebispos de Paris, Benito. Foi com esse mesmo pensamento que ele instituiu a universidade e concedeu-lhes o monopólio do ensino. Louis Fontaine, futuro reitor da universidade, interrogado sobre a nota de Champagne, que tinha concluído pela restauração do oratório da Ordem dos Beneditinos de São Mauro e da Congregação da Doutrina Cristã, respondeu aquilo que os mestres nos nossos dias dizem. É preciso no ensino, como de todas as coisas, a unidade do objetivo e do governo. A França tem necessidade de uma só universidade e a universidade de um só chefe. E isto, disse o ditador, o senhor me compreendeu. E o Foucault levou ao corpo legislativo no dia 6 de maio de 1806 1806, um projeto de lei assim concebido. No artigo 1º, será formado, sob o nome da Universidade Imperial, um corpo encarregado exclusivamente do ensino e da educação pública em todo o Império. Na sua obra Instruções Públicas da Revolução, louva Napoleão por ter, através da instituição da universidade, salvado a Revolução e o espírito revolucionário. Que maravilhosa concepção! Essa Universidade de França, com o seu reitor, seu conselho, seus inspetores gerais, seus graus e a sua poderosa hierarquia. Que marca de gênio ter compreendido que era preciso uma grande corporação laica para disputar aos jovens gerações aos troços das velhas corporações de ensino e, sobretudo, ao seu espírito. Antes de 18 do Brumário, já se podia prever o momento em que a reação teria tomado no domínio do ensino todo o terreno perdido após 789, grave perigo e que não tendia a nada menos do que levantar a questão, num futuro muito próximo, dos princípios de tolerância e de igualdade, cuja conquista tinha sido a finalidade de tantos esforços e que se transformaram na excusa de tantos excessos. Após ter filmado o presente para a Revolução através do Código Civil e da Concordata, era-lhe assegurado o futuro através da educação. De todos os serviços que Napoleão prestou, não conheço nenhuma mais memorável do que ter arrancado o ensino das mãos dos piores inimigos do novo regime para confiá-lo
a um corpo profundamente imbuído das ideias modernas. Pô, grande confissão, é? Que tais tenham sido os pensamentos e os desígnios de Napoleão, ele mesmo o afirma em outras palavras. Na noite do assassinato do Duque Enghien, ele disse a seus familiares: querem destruir a revolução, eu o defenderei, porque eu sou a revolução, eu. Felipe Gonard acaba de publicar uma obra sobre as origens da lenda napoleônica, na qual ele estuda a obra histórica de Napoleão em Santa Helena. Aí, ele levanta e pretende resolver esta questão. Napoleão tirou a verdade e desfigurou suas ideias, representando a si mesmo como continuador da revolução. Napoleão dizia a verdade quando repetia à sociedade, diz Bonnard, nos seus escritos de Santa Helena, que ele tinha sido defensor das ideias de 1789 na França, como o defensor do princípio das nacionalidades na Europa, que dizia ele que não fosse exato quando lembrava que num vendimiário, num frutídor, em 1815, ele se opusera à reação de que ele salvara as grandes verdades da nossa revolução. Ele dizia a verdade quando proclamava: eu consagrarei a revolução, eu a infundi nela as leis. Ele dizia a verdade quando se intitulava o Messias da Revolução. Nos relatos do cativeiro em Montauban, ele diz: semeei a verdade, a liberdade com abundância por toda a parte em que implantei meu Código Civil. Napoleão III, interpretando fielmente esse pensamento na sua obra das ideias napoleônicas, prestou a seu tio este testemunho. A revolução que morreria, mas não estava vencida, legou a Napoleão suas últimas vontades. Esclarece as nações, deve ela ter-lhe dito. Firma sobre bases sólidas os principais resultados dos nossos esforços. Executa em extensão o que tive de fazer em profundidade, seja para a Europa o que eu fui para a França. Esta grande missão Napoleão a cumpriu até o fim. De facto, em todos os lugares em que Napoleão levava seus exércitos, aí fazia que tinha sido feito na França. Ele estabelecia a igualdade dos cultos, muito certamente um dos principais resultados pretendidos e obtidos pela seita que fez a Revolução. Há uma religião universal, diz Boletim do Grande Oriente, julho de 1956, na página 179, 172, que encerra todas as religiões particulares do globo. É esta a religião que nós professamos. É esta a religião universal que o governo professa quando proclama liberdade de culto. Pio VII não se equivocou, pois, quando disse na sua encíclica de 22 de março de 1908, sob essa proteção igual a todos os cultos, se esconde e se disfarça a mais perigosa perseguição, a mais astuciosa que seja possível imaginar contra a Igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, a melhor combinada para aí lançar confusão e para destruí-la. Se fosse possível, a força e as artimanhas do inferno prevalecerem contra ela ao mesmo tempo em que estabelecia a igualdade dos cultos em todos os lugares em que os seus exércitos o levavam, Napoleão expulsava os religiosos e vendia os bens eclesiásticos. E para mudar a ordem social, assim como a ordem religiosa, ele impunha a partilha forçada das sucessões, abolia as corporações de operários, agitava as províncias, destruía as liberdades locais e derrubava as dinastias nacionais. Numa palavra, ele aniquilava a ordem de coisas antigas e estabelecera uma nova. De ordens antigas para estabelecer uma nova. Esforçava-se em substituir a civilização cristã
por uma civilização cujos dogmas revolucionários seriam seu fundamento e princípio. Fechamos aqui, Manuel. Comente. Pois é, irmão. Epá, esses homens realmente é impressionante o quanto eles, de todas as formas possíveis, tentaram. Não se pode dizer que eles não tentaram. É impressionante, é impressionante. Bom, para ver que até na abertura da leitura, até expulsaram o Santo Papa da sua residência, não é? Que tipo de homem és tu? Imagina que tipo de homem tens de ser para receber a residência de alguém. E, sobretudo, um Papa, não é? Porque essa questão, o Quirinal era uma das sete colinas de Roma, né? E é muito significante para nós. É muito significante para nós porque tem lá a igreja, a Chiesa de Santo André de Quirinal, que é o santo que deu o nome do Quirinal. E esta obra é uma obra-prima arquitetônica, barroca, romana. Foi projetada por um, o arquiteto Gian Lorenzo Bernini no século XVII, muito antes desse camarada Napoleão nascer. E foi encomenda, para não dizer, não, já estava feita, não, foi encomendada por um cardeal, o cardeal Camilo Francesco Maria Fafili. Este foi o cardeal que aprovou, estás a ver? Aprovaram, fizeram, construíram o Quirinal e veio Napoleão, expulsa o Papa Pio VII do Quirinal. E depois você vai no último capítulo ver, nesse último que fechamos, que onde quer que eles fossem, onde quer que eles passassem, não é? Além de criarem os tumultos e tudo mais, a liberdade de culto, apropriavam-se a força dos bens da igreja. Então, quando alguns historiadores, alguns mesmo católicos, vêm dizer, não, mas a igreja participou no colonialismo, na escravatura, não. Eles têm que entender que os maçons sempre tiveram aí, e muitos deles, estamos a falar de séculos, muito antes de 1800, 1500, a época que eles até vieram aqui a Angola. Esses camaradas já estavam infiltrados na igreja, hum? Ao ponto de conseguirem alguém tão próximo do Papa, tão próximo do Papa, a pôr morfina na bebida do Papa. Você está a entender isso, irmão Franco? Se eles conseguem pôr morfina na bebida do Papa, logicamente que conseguem se fazer de padres, passar por padres católicos, virem à África, dizer não, é a igreja e tudo mais. Nós estamos a falar de homens que desconhecem limites para alcançarem os seus objetivos. Estamos a falar de uma sociedade que tem por fim último governar o mundo, não é governar um país. E Napoleão já não se satisfez apenas com o poder político, ele queria dirigir o mundo religioso. Queria ser imperador de França, mas queria comandar, né? Como a França na altura era o poder político mais forte na Europa. Consequentemente, conseguia mandar os outros países até tentar ir para a Rússia e foram vencidos. Pronto. Queria o poder religioso. Mas como sabemos, felizmente, sabemos, é impossível
o que eles tentam, mas isso não quer dizer que eles param. Não param, porque esta liberdade de culto conseguiram, infelizmente, também que a igreja cedesse e praticamente já estamos no prelúdio, já estamos quase no prelúdio até não, quase no culminar desta religião universal, o que eles dizem que o governo professa quando proclama a liberdade de culto. Essa é a liberdade religiosa aprovada no Concílio do Vaticano II, não é? Então quer dizer que eles continuam com estas intenções, mas hoje de uma forma mais suave, que é o tal ecumenismo. A tolerância, não, irmão, temos que tolerar, somos todos cristãos, mas nós, mesmo os muçulmanos também, o Deus deles é Deus, o Alá é só um termo. Os budistas não entendem bem, mas o Buda lhes passou. Essa ladainha toda. E o Papa afirmou que este, este intento, dizer que todos os cultos são iguais, se esconde, se disfarça, a mais perigosa perseguição, a mais astuciosa que seja possível imaginar contra a Igreja de Jesus Cristo. E, infelizmente, a melhor combinada para lançar confusão. Sei que os católicos estão confusos e destruí-la. Sei que que não falta hoje na igreja são católicos confusos, porque já não conseguem ouvir a verdade. Quando você tenta despertá-lo, és o intolerante, és o que não presta. Eles acham que é possível você ir nessa igreja desses padres, ou desses pastores que dão chapada nos outros e ficam aí a tocar tipo na discoteca, é possível encontrar salvação. Eles creem que aí é possível encontrar salvação, mas sabemos que não. Mas se você for dizer isso, epa, o incrível é que até pessoa, que se calhar sacerdotes vão te dizer que não está a ser muito rígido. Eles também gritam glórias, mesmo quando no passado santos, como Santo Agostinho já disse, nessas religiões vais mesmo ouvir aleluia, Espírito Santo, vais ouvir tudo, mas salvação que é bom, não podem considerar algo. Então essa obra, este parágrafo reforça isso. E por detrás de tudo, de toda essa confusão das guerras e das pretensões de comandar a, a, a pior pretensões dele é mesmo destruir a igreja. É mesmo destruir a igreja. Começaram por tentar tirar o Papa a sua independência, uh, receber os bens da igreja, tentar nomear os membros do clero e tudo mais. Mas, como sabemos, isso é impossível. E o autor desse livro realmente fez um grande trabalho neste capítulo ao terminar a obra deste jeito. Eu paro por aqui, deixo-te um espaço e depois vamos continuar. Bem, bem dito, como dito à parte, eu não sei até o que dizer mais, né? Eh, penso que. O que eu posso dizer até, Senhor? Minha vida. Bem, mostra aqui já a primeira pretensão a arrogância do mundo contra o poder espiritual. Napoleão, tal como aconteceu com. É que o Papa quem? O Papa Urbano, que ele recebeu uma palmada na cara por a mandato do rei da França também. Foi o rei de França quem tirou um dos. Para poder começar o cisma no Ocidente. Yeah. Foi o rei da França, Uhum, quem tirou o Papa Urbano, penso que é Urbano certo, para poder levar em cativeiro. Ele morreu de desgosto. E também na França, França é muito que foi o coração da igreja, né, França, para na aquela. França, Né? Assim também que aconteceu com os judeus que era mesmo o povo o que povo poderia, eleito. o prescrito para a salvação, é que mais pisoteou a Deus. Isso serve também para nós, aqueles que mais amam de princípio e aqueles que mais recebem privilégios. Por vezes são os que mais acabam por quê? Por desprezar aquele que mais lhe consideram, as bênçãos que lhe consideram, né? Se nós vemos pessoas que têm muitos bens materiais,
São aqueles que depois acabam por desprezar mesmo os bens que Deus lhe colocou, a graça e tudo mais, tá? Então, e a tendência que o mundo. E o que é mais revelante também é que aqui vem mostrar a causa de problemas que temos hoje, problemas de cultos e tudo mais. É que é tão evidente. Um problema que já tinha de outra hora. E a igreja vinha combatendo. O Papa preferiu passar no cativeiro, sofrer todos esses problemas, condenando, preferiu oferecer a vida dele, para depois nos entregar de bandeja com o Concílio Vaticano II. Isso é crime. É que vocês não podem encarar essas coisas tão com leviandade. Essa- Não podem fazer porque, não, temos que fazer Isso pode partido, ser muito temos que profundo. obedecer a uma igreja autêntica. Não é assim, as coisas não funcionam assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Nós temos que olhar na história, a história é a mestra da vida, tá? E por isso é que dizemos que a história é a única disciplina mais interessante, porque é a única em que nós, além de nós estudarmos, estamos dentro dela. Nós estamos a viver, estamos a fazer história, por isso que é interessante saber de história. Então, é muito pesado. Tentamos só fazer uma leitura, até próprio da história, num campo meramente econômico e político. Sempre foi no lado ideológico e religioso. A ideologia sempre foi campo da sabedoria, sempre foi para buscar um bem maior. Desses bem maiores, alguns atribuíram a divindades falsas. Nós atribuímos sempre a Deus verdadeiro por causa da revelação. Então, se assim for, a igreja já teve um trabalho tão grande de nos colocar o caminho da salvação, querem deitar fora todos esses esforços dos nossos irmãos, dos mártires, dos papas santos, para que facilmente nos entregamos com os princípios que Napoleão fez. Eles são a vontade de Napoleão que as pessoas estão a fazer hoje. Ele já está aqui, confessou, nós podemos ver aqui as leituras. Ele deixou, é vontade de Napoleão, são todos napoleônicos. Os que seguem agora os princípios atuais das concordatas, da liberdade religiosa, igualdade de culto e tudo, as coisas de companhia limitada. Todas essas coisas aqui já nos estão nos dando de bandeja. Então, se nós estivermos sendo condenados, é por culpa nossa mesmo, é por culpa nossa. Exato, Não tem mais exato. desculpa, não. Porque já tem Uhum. muitas coisas, até algumas ignorâncias, nós chamamos de ignorância, a ignorância culposa. Quando se existem meios para você alcançar a verdade, e você não vai buscar por negligência. Então, Uhum. eles chamamos de ignorância culposa. Você tem culpa da tua ignorância. É diferente da ignorância invencível que diz Santo Tomás de Aquino, daquelas pessoas que não têm nenhum recurso nem meio de encontrar a verdade. Você tem recurso, tem meio. Está a brincar-se com verdade. Olha, é da verdade que vem as ações, é do saber que vem a execução. Ninguém faz alguma coisa, você não sabe nada. Olha, os problemas que nós temos hoje, nós vemos guerra no mundo, é tudo guerra, é tudo luta de ideologia. É sempre a Exato. favor de uma religião, de uma ideologia que eles estão se defender. Se assim não fosse, não poderia ter também tantos problemas. Então, limpa já o erro para que se possa fazer o correto. Então, é tão malicioso, o mal é maior para aquela pessoa que ensina o mal do que aquela pessoa que está fazendo só o mal. Então, daí que a Sim. igreja Desculpa condena, cortar. Eu espero sim, que alguns irmãos, ou alguém esteja a escrever livros sobre os grandes erros dos últimos papados, porque o que tem-se feito atualmente é só escreverem as ações modernas que eles implementam. E esse é um grande risco também, como acabaste de falar de negligência. Ultimamente já não tem se escrito muito sobre isso. E por isso é que só temos informações de livros como esse, livros antiquíssimos. sim. Porque A eu. ideia, a ideia é uma que as pessoas têm que saber para buscar a verdade. Sabe? Todo mundo está a criticar o tempo moderno. Você Uhum, tem que buscar um uhum, tempo anterior para buscar pelo menos um conteúdo verdadeiro. Até mesmo os livros de uhum, espiritualidade. Tem que ser aqueles anteriores. Não é que os novos uhum, não tenham nenhum preconceito bons. É que os novos têm muita leviandade.
A rigorosidade de outrora não é como a mesma. Então, Mano, é um sábio você buscar, é por prudência você conhecer o passado, para ter domínio do presente e para você provar o futuro. Isso que chamamos de por exemplo, prudência. A o Papa prudência Francisco, natural. Diga? Por exemplo, o Papa Francisco faleceu. Quem diz o que ele foi, quem diz é a mídia. Sim, não é porque vê um escritor católico a Não pronunciar um qualquer crítico, coisa. um Por que quê? conhece Porque mesmo sabe, da igreja, vão lhe afundar. sim, há Com esses pouco, amor, o amor, o amor. hoje, desculpa só, Olha, hoje um exemplo ontem, prático. Uhum. sim. Não, não, diga, diga. Hoje ou ontem eu vi uma notícia de Lifestyle que Uhum. o Papa Leão XIV, o que fez? Ele nomeou um bispo que foi um arcebispo, que foi que foi consagrado, né? Que foi nomeado pelo que chinês, para ser Uhum. representante no que de Taiwan, uma coisa assim de China. E a China, olha, esse é crime, tá? É um crime muito pesado, porque Sim, sim, porque já a pretensão da China com Taiwan. Mas sim, isso noutra hora já teria um monte de escritores, assim como o caso de Múncio de la Souza e outros, que levam a igreja a sério, a escrever, a criticar. Hoje não. Eu estava a querer dizer, se você ver essa brincadeira aqui que eles dizem que é a liberdade de cultos, a liberdade religiosa, aquele livro do que escreveu o Papa Francisco, Fratelli Tutti, é brincadeira. Como você diz, é crime. yeah. O Fratelli Tutti, você lendo aquilo, Fratelli Tutti, são o termo todos os irmãos, todos os... Eu li, né, pequenininho, eu mesmo li, eu quando Isso é li, quando brincadeira. saiu, eu li. Eu estava rindo, estava com a coisa, mas eu falei, não faça isso. Eu falei, Yeah, não é faça como você diz, não isso. tem outro nome, é criminoso contra a Igreja de Cristo. Não é porque estamos a querer aqui julgar papas, não temos competências para isso. Estamos a julgar a obra que o Papa ditou, ou, em nome dele, não sei se são os maçons, em nome dele fizeram isso, mas pronto, ele sabia daquilo. É inconcebível, Fratelli Tutti, amor e laetitia, a querer nos induzir num romantismo puro. Daqui a pouco vamos nos abraçar com os islâmicos, com os maçons, numa roda, girar todos felizes. Dizer, não, isso assim é que é humanidade, isso é que é amor ao próximo. É mentira. É mentira autêntica. Quem me ama, ou quem ama o meu pai, faz a minha vontade. Jesus não mente. O bom é que também vamos sempre ter o Evangelho, vamos conseguir sempre beber da fonte da verdade, que é no Senhor Jesus Cristo. Quem não está comigo é contra mim. Isso tudo está lá. Então, como é que hoje em dia nós vamos querer ver que qualquer religião, qualquer é amiga? É mentira. Não é nada fratelli tutti. Aqueles que creem em nome de Jesus Cristo e forem batizados, lhes deram, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Fora disso é para esquecer. Fora disso é para esquecer. Como é possível que sejas maçom, ateu, e eu vou te chamar de irmão? Nós chamamos irmão em Cristo. Vou te chamar irmão em quê? Irmão em maçonaria. Eu não sou maçom, eu não sou ateu, sou ser humano, mas antes de ser humano, sou criatura de Deus, sou filho de Deus, o véu do batismo. Essa é que são as coisas que são as percepções que têm que ser dadas aos católicos. Isso que eles têm que buscar. Pá, é complicado, porque eu não É, sei, mano. não, Isso está não, tão profundo que. Epá, eu vê sei. como eles mexeram nas universidades. Estávamos a esquecer nesse capítulo também fala das universidades. Sim, as universidades. Tiraram, Por quê? Porque aí desde a universidade que começam a ver as construções dos pensamentos que temos hoje, nas exatamente, ciências e tudo exatamente. mais, criar uma As- nova as- ciência que está desvinculada com a doutrina, uma filosofia mais Exatamente. aberta para facilitar outras ideologias futuras. Nas E universidades, hoje a você tem uma outra população. universidade na Alemanha, é companhia limitada. É tudo bem Uhum, programado. Napoleão só foi só um instrumento para dar uma força e abertura no mundo. Para que não fosse, não, uhum. foi tudo bem programado. Não, é Napoleão que começou. Não, não, nós sabemos que foi tudo bem programado antes. Esses são E o mais cada estranho, passos. o mais estranho é que eles se fizeram donos de algo que já tinha dono, porque universidades A e igreja que companhias foram ensinava a criadas pela verdade, igreja. sim, ele Agora, tinha que tirar a o poder da população igreja. reclama,
A população reclama que para as universidades privadas não ensinam nada, não há qualidade, não há rigor. Por quê? Porque os vossos amigos maçons receberam na igreja. Quando havia rigor no ensino, na medicina, nenhum médico pensava em fazer cirurgia de tirar, de pôr peito num homem, de fazer construir titicas e companhia. Isso era impensável. Você que eles diziam, não, a igreja tem que evoluir, tem que... Hoje estamos nessa confusão. Está aí a Epá, causa. Está aí a causa da e daí a confusão. causa é melhor lerem. Tá aí, depois vem, não, porque quer, né? Você começam a tirar da igreja, começam a ser revolucionários, começam a desrespeitar os ensinamentos novos da igreja. Aí não há porque Uhum, ensinamentos novos da igreja, tá, né? uhum. E já disse São Paulo, se vir até um anjo no céu vos ensinar algo diferente daquele que nós Nova ensinamos, doutrina, seja seja anátema. anátema. Acabou. A Bíblia, Acabou. a Sagrada Escritura é inerrante, São Paulo não errou. Então, você já disse isso, acabou, seja algo novo, seja anátema, tem Uhum. que ser, acabou. E Não ainda tem lhe um disse porquê mais, isso, não tem um porquê isso. ainda lhe disse Nenhum vem mais, no final do arranhar, tempo. não pode vir arranhar, não pode vir embelezar, não podem tornar livre. Vejamos só, isso já aconteceu na igreja por várias vezes. Esse intuito Mesmo lá no de ver com princípio. uma linguagem mais amena dos erros, já aconteceu entre Uhum. ariano e semi-ariano. A igreja sempre falou Uhum. não. E antes de lhe dizer que se vir alguém, ele disse também que no final do tempo, no final dos tempos, aparecerão homens que não se Suportará a sã identificarão, doutrina. não suportarão a sã doutrina, ávidos de quê? De novidades e mestres. Eles querem, epá, acham que esses grãos mestres da maçonaria, essas novidades que eles trazem, essas ideias, é que para eles é bom, esquecem o único e verdadeiro mestre, Jesus Cristo. Então, esse esforço que estamos aqui a fazer, nós não temos ainda capacidade de escrever livros para deixar para o futuro, mas estamos aqui a deixar esses vídeos para os irmãos ouvirem, também participarem, os comentários no YouTube estão abertos, se tiverem Um dúvidas. incentivo, é um incentivo. Para, ou se não leem, que pelo menos conosco, cada vídeo que nós fizemos, leem conosco e nos acompanhem. E é para se Uhum. despertarem, como fosse um dia de poder fazer. Ouvem, podem converter em áudio. Tá, aquela, Podem nós baixar estamos o indo. livro, esse livro, ainda, graças a Deus, os Porque o maçons mundo não é têm tão, da internet. o mundo é tão dinâmico que não temos tempo para poder parar e para ler, está podendo fazer alguma coisa. Pois o Uhum. tempo já vai fechar, a sala vai fechar, temos com alguns segundos só. Aproveita para Uhum. fazer a oração para podermos avançar. Em nome de Patri, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. todos os santos e santas do Senhor, Rogai por nós. em nome de Patri, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Manuel. Valeu muito. Salve Maria, matamos juntos, E Deus amanhã quiser, também, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. temos um novo capítulo.